Boa noite. Todos podem se assentar, porque chegou o momento de nós começarmos a primeira reflexão para valer desta nova série. Eu digo reflexão para valer porque ontem, no nosso jantar da família, nós já tivemos uma devocional que nós introduzimos o assunto, mas agora nós queremos entrar especificadamente neste assunto. As linguagens do amor aplicadas à sua família. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que o senhor usa assim sempre pronomes pessoais assim nas séries? É porque eu poderia ter colocado as linguagens do amor aplicada à família, mas fica muito vago. Eu quero que nós entendamos que Deus quer falar para a nossa família nessa série. E hoje nós vamos ver a respeito da importância do que você fala. Esse será o nosso foco. Meus amados irmãos, essa semana o Brasil ficou chocado com uma barbárie. No Rio de Janeiro, uma adolescente de 16 anos sofreu o que é chamado um estupro coletivo. Como se o estupro em si já não fosse uma barbárie. 30 homens violentaram aquela menina e isso foi motivo de discussão e repercussão em todo o país, até no mundo. A pergunta que surge nas nossas mentes de cristãos e não cristãos é: por quê? Por que coisas assim acontecem no mundo que nós vivemos? Alguns argumentam, é culpa dela, é culpa da menina. Porque ela usava uma roupa que não devia usar, porque ela se comportava de um jeito que não deveria se comportar. Não! Embora você possa identificar alguns elementos complicadores nisso. Mas não! Outros vão dizer que é culpa do machismo. É culpa dessa ideia do homem ter uma possessão sobre a mulher, e aqui eu não estou falando da sua mulher, da sua esposa, mas de qualquer mulher. Estes homens, então, chamados machistas, se acham superiores a outras pessoas, principalmente as mulheres, e pode fazer o que bem entender com qualquer mulher. Não! Não é culpa da menina. Não é culpa do machismo, embora também o machismo tenha a sua parcela de consequência numa situação como essa. Eu quero dizer para você que a culpa é de uma sociedade que tomou a decisão de relativizar a verdade. Eu vou explicar isso. Eu diria que o que eu vou dizer agora, nós poderíamos chamar do estupro da família na sociedade que nós vivemos. Por quê? O que é certo para mim, abre aspas aí, não é o mesmo que é certo para você. Isso é o que a gente ouve. Esta é a tua verdade. Eu tenho a minha verdade. E aí a gente quer falar do evangelho, não porque a gente quer o presbiterianismo seja forte, ou a gente quer a igreja lotada. A gente quer falar do evangelho porque Cristo nos deu essa missão para o bem das pessoas, não para a nossa satisfação simplesmente. Para que essas pessoas não se percam. Mas não, o que nós ouvimos é, eu tenho as minhas regras. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, você que está me ouvindo. Um estuprador, ele pode utilizar exatamente o mesmo argumento. Eu tenho as minhas regras. Quem disse que estupro é errado? Quem disse que 30 com uma menina de 16 anos é errado? Eu tenho as minhas regras. Percebam como o grande culpado de uma barbárie dessa não é a menina, no sentido que eu disse, não é o pensamento machista, mas é uma incentivação da própria sociedade, um incentivo, melhor dizendo, da própria sociedade, da própria cultura que nós estamos inseridos,
e que traz como resultado uma família destruída. Porque, deixa eu fazer uma pergunta para você. A maioria das pessoas, então, julgam pessoas que têm princípios, valores, como, vocês estão atrasados, vocês estão vivendo a cultura dos meus avós, dos meus pais, o mundo é diferente, agora cada um pensa como quer. Joia, então deixa eu fazer uma pergunta para você. A família, nos últimos anos que nós vivemos, ela vai bem ou vai mal? E nos últimos anos que nós vivemos, é que nós vivemos essa relativização da verdade. Por isso, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, e eu estou procurando entender, é que nós precisamos voltar à verdade. Há uma necessidade de cristãos e não cristãos, mas cristãos também, discípulos também, de voltar à verdade. E quando nós falamos de verdade, nós lembramos de Jesus. Aí vem o texto da nossa devocional de ontem. Vai aparecer aí para você, João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes, aonde? Na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Mas Jesus continua: e conhecerão a verdade, e esta verdade que então vocês vão conhecer irá libertar vocês para viver uma vida digna, para viver uma vida bonita. Porque um homem que conhece verdadeiramente a palavra de Jesus jamais vai abusar de uma adolescente de 16 anos. Eu não estou falando de pessoas que estão na igreja, eu não estou falando de pastores, eu não estou falando nem de denominação religiosa. Jesus está dizendo daqueles que permanecem firmes na palavra dele, como a gente refletiu ontem. Esse é o meu ponto de partida nessa série, irmãos. Jesus está nos convidando para nós voltarmos à palavra. Jesus está nos convidando para nós reavaliarmos os nossos princípios, os nossos valores, aqueles que a gente tem colocado em prática nas nossas vidas e na vida da nossa família. Seja você filho, mãe, pai, neto, avô. Eu estou falando para crianças aqui também. Adolescente, idosos. O objetivo é nós reavaliarmos os nossos princípios, os nossos valores. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem problema, no início dessa série, se você está andando errado nessas áreas da sua vida. Não tem problema. O problema é se você permanecer no erro. O problema é que Jesus te trouxe aqui nessa noite, ou conduziu esse áudio até você. Não sei se você está num carro, se você está numa cozinha, se você está dando uma caminhada, se você está no seu quarto ouvindo isso. Deus tem um propósito para que você ouça o que você vai ouvir nos próximos minutos. E o fato é que Jesus te chama para você iniciar uma nova jornada. Quem sabe uma nova família, uma nova vida a partir de hoje. Agora, só Jesus pode te fazer esse convite. Por isso que ele está dizendo: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Muitos dos nossos relacionamentos, eles vão mal por causa da linguagem. Eu quero falar um pouquinho com você sobre linguagem. O próprio Jesus diz que algumas vezes nós não entendemos a linguagem dele, a sua fala. E aí nós acabamos sofrendo as consequências. Nesse mesmo texto de João 8, nos versos 42 e 43, que foi lido há pouco, quem estava no culto aqui viu, né? Ouviu. Diz assim: pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. E aí Jesus pergunta: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Meus amados irmãos, às vezes nós entendemos a linguagem de Jesus,
mas nós não temos o desejo, nós preferimos ouvir ou seguir outras linguagens. Este é o problema. Às vezes nós preferimos, como dizem por aí, deixa que eu tomo conta da minha vida, tá? Você toma conta da sua, eu tomo conta da minha vida. Quando a pessoa diz isso, ela está afirmando para ela mesma o seguinte: eu vou ouvir a minha voz, ou de forma mais poética, a voz do meu coração. Só que a Bíblia diz que o teu coração é enganoso. Esse é o problema de você ouvir a voz do seu coração. Que nós precisamos de um novo coração que só é possível em Cristo Jesus. Agora, essa questão de linguagem, tudo começou numa famosa torre bíblica, que está registrada em Gênesis 11, a Torre de Babel. Vamos relembrar essa história, ou você que não conhece, você vai conhecer essa história agora. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Olha que coisa bárbara, que coisa tremenda. Bárbara no sentido de tremendo, maravilhoso. O mundo inteiro, em Gênesis 11, havia uma língua. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Olha aí, técnicas de construção já, né? Eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E aí vem o objetivo. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O texto continua, dizendo que Deus desceu, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Vejam, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse texto tem algumas particularidades que eu não posso me dar ao luxo de apresentar aqui por motivos de tempo. Mas se tiver alguma dúvida desse texto, pode me procurar. O objetivo daqueles homens, o nosso foco é nessa que tínhamos todos uma só língua e hoje não temos mais. Nós precisamos fazer cursos de inglês, de espanhol, de mandarim, do que você quiser para viajar pelo mundo. Ou para entender alguns sites, ou alguns vídeos, ou alguns filmes. O objetivo daqueles homens é muito claro. Está lá no verso 4 que nós lemos: nosso nome será famoso. E não seremos espalhados. Esse objetivo dos homens ali de Babel é muito parecido com o objetivo de uma família muito antiga. Pensa numa família muito antiga. Pensou numa família antiga? Pensa numa mais antiga ainda. E uma mais antiga ainda. Se você ficar voltando, você vai chegar em uma família. Família de Adão e Eva. É muito parecido porque o que Adão e Eva fizeram, foi mais ou menos assim. Foi pensar assim: por que nós vamos nos submeter a esse Deus? Por quê? Fala sério, Adão. Fala sério, Eva. Nós sabemos o que é melhor para a nossa família. Vamos ficar aqui se sujeitando a esse Deus? Nós sabemos o que é melhor para a nossa família. Vamos ser nós mesmos deuses. Ele está falando que se a gente comer aquilo ali, se a gente fizer aquilo ali, nós vamos conhecer o bem e o mal. É isso que a gente quer mesmo. Nada muito diferente do que aconteceu em Babel. Nada muito diferente do que ocorre semanalmente, para não dizer diariamente, nas nossas famílias, nas nossas vidas, na nossa
mente. Como que isso está relacionado com a nossa família hoje? O Benjamin vai completar 11 meses. E às vezes a gente deixa ele em frente à televisão no canal Discovery Kids. E a gente é obrigado a ouvir, né, aquelas musiquinhas, aquelas propagandas e tal. E vira e mexe, eu estou lá escovando o dente, penteando o cabelo, fazendo alguma coisa na casa. E eu estou ouvindo o que o Benjamin está ouvindo. E tem uma propaganda atualmente nesses canais, não sei se está na TV aberta, mas na TV fechada está. Eu nem sei qual é o produto especificadamente, mas a frase sempre me impacta quando eu escuto. No finalzinho, assim, apresenta o brinquedo lá. Acho que é um brinquedo que as crianças podem se pintar, fazer um monte de coisa e tal. E no final fala assim, você pode ser o que você quiser. O Benjamin está ouvindo isso com 11 anos. Seu filho, meses. Com 11 ele também vai ouvir. O seu filho, o seu neto, o seu sobrinho também está ouvindo isso. Agora, os papais inocentes, eles ouvem isso. Os inocentes, os que não sabem o mundo que estão vivendo. Eles pensam assim, que legal, né, essa propaganda. Então ele pode ser um policial, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser um empresário, ele pode ser um jogador de futebol, ela pode ser uma bailarina. Essa é a ideia. Bobinhos. O que está por trás também de uma frase inocente como essa é uma realidade do tipo, você pode ser menina, você pode ser menino, você pode ser ambos. Você pode ser o que você quiser. Você pode, olha, até passar por cima de outras pessoas para atingir os seus objetivos. Isso eu vejo não nessa propaganda, mas eu vejo em alguns desenhos que passam nesses canais. Não tem problema, os adolescentes estão cansados de programações em que o princípio e o valor que é transmitido é, não tem problema você mentir. Não tem problema você enganar os outros. Não tem problema algum você jogar sujo. O que importa na vida é que você pode ser o que você quiser. Não o que dizem que você deve ser ou como você deveria se comportar. Afinal de contas, você é livre para ser o que você quiser. Sabe o que uma mentalidade assim forma? Por exemplo, estupradores de meninas de 16 anos. Porque são homens que foram criados sobre esses princípios. Você pode ser o que você quiser. O que eu quero que você entenda é que desde Babel, nós falamos e nós entendemos, mente, coração, ouvido, a nossa língua materna. A língua que nós nascemos. Mesmo para quem fala muitas línguas, nós temos aqui algumas pessoas que falam outras línguas, eu conheço pessoas que falam 5, 6 línguas, mesmo estas, elas falam melhor e elas entendem melhor as suas línguas maternas. Por isso, meus amados irmãos, que quando o Espírito Santo se revelou, após a ascensão de Jesus veio, morreu na cruz por amor a mim e a você, Jesus ressuscitou, Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, depois ele subiu aos céus, entra o livro de Atos. Aí um dos textos mais conhecidos e também polêmicos no meio cristão, é um texto super simples de ser entendido. É o texto de Atos 2, de 1 a 8. Era o dia do Pentecostes, estavam reunidos todos os discípulos, todas as pessoas num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E eles viram o que pareciam como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, atenção, conforme o Senhor os capacitava. E aí o texto explica, havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo.
Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Por quê? Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Era tão importante aquele evento, o envio do Espírito Santo de forma especial. O Espírito Santo já existia, claro, já agia na vida dos homens e mulheres de Deus. Mas aquele era um momento muito especial, que Deus resolveu o problema da Babel, e cada um ouvia o que eles falavam em sua própria língua materna. Por que eu estou dizendo isso? A gente pode levantar uma pergunta: por que existe a linguagem? A linguagem existe para nós nos comunicarmos uns com os outros. Esse é o objetivo. Então, linguagem está relacionado, vai ficar redundante, aos nossos relacionamentos. Ok? A linguagem só existe para a gente se relacionar. Agora, o problema, e é por isso que eu fui nesses textos bíblicos, o problema é que a nossa linguagem foi afetada pelo pecado. Foi afetada, nós vimos em Adão e Eva, foi afetada especialmente, de forma muito clara, na Torre de Babel. E o próprio Deus precisou resolver isso para se revelar de forma especial por um momento. A consequência disso, meus amados irmãos, é que a linguagem afetou os nossos relacionamentos. Após o pecado, após a queda, Adão e Eva não se davam tão bem quanto antes. Vamos pensar no casamento agora. Era tudo lindo e maravilhoso na vida de Adão e Eva, até o dia que eles resolveram pecar. As coisas já não se encaixavam. O texto bíblico diz que eles ficaram com vergonha. O texto bíblico diz que eles ficaram com medo. Eles não sabiam mais o que fazer. Antes eles tinham plena certeza do que fazer, eles tomavam decisões, eles cuidavam dos animais, eles trabalhavam demais para a glória de Deus. Eram felizes, eram plenamente felizes, um completava o outro de forma perfeita. Mas a partir do momento que eles pecam, atenção porque eu vou dizer agora, foi necessário Deus definir até que um deles, Adão e Eva, precisava ter autoridade sobre o outro. Eles não eram mais cúmplices. Olha o que o pecado faz com o nosso casamento, com a nossa família. Eles não eram mais uma só mente, um só coração. Hoje nós podemos vislumbrar algum tipo de relacionamento assim, porque Cristo morreu e ressuscitou. Olha o que diz Gênesis 3,16. Depois da queda, a mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Agora atenção, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Não sei se você já ouviu isso de algum estudo bíblico, mas perceba uma coisa. O marido ser o cabeça da mulher do lar, no lar, só se torna uma realidade após a queda. Já parou para pensar nisso? Só após a queda, por causa do pecado humano. Não era para ser assim. Era para um completar o outro, costela. Um completar. Costela vem, encaixa, está do meu lado, não está acima, não está abaixo. Você me completa de forma perfeita, de forma plena. Hoje em dia, é possível nós vislumbrarmos e termos um vislumbre desse complemento, não como Adão e Eva tinham.
É possível porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. Porque nós temos uma nova vida, um novo coração. Mas percebam, irmãos, esse é o ponto. Nós dependemos de Jesus por causa do nosso pecado. O pecado afetou todas as áreas do nosso ser. Todas as áreas. E aí nós ficamos confusos. Adão e Eva ficaram confusos. Nós ficamos confusos até hoje. Vamos falar a verdade? Nós não sabemos o que nós temos que fazer para ter uma família feliz. Qual o segredo para ter uma família feliz? As pessoas não sabem. Algumas vão dizer que é uma coisa que funcionou para elas. Outras vão dizer que é outra coisa porque funcionou para elas. Percebam, meus amados irmãos, que a confusão, vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando, se dá até na nossa linguagem. Por exemplo, a expressão eu amo. Eu amo sorvete. Eu amo Big Mac. Eu amo jogar basquete. Eu amo a Gabi, minha esposa. Eu amo meu filho. Eu amo ir na academia. Eu amo sol. Eu amo frio. Eu amo comer. Eu amo Deus. Eu amo Jesus. Eu amo o Espírito. Perceba! A gente usa a mesma frase para expressar o nosso amor para coisas que são distintivamente muito, reforçando, diferentes. Como que eu posso dizer que eu amo o Big Mac e eu amo a Gabi? Quem eu amo mais, a Gabi ou o Big Mac? Isso não vem ao caso. Ainda mais essa hora. Algumas pessoas, então, amam o amor. O que você ama? Eu amo o amor. É aquela Poliana, né? Poliana, vive no mundo, romântica extrema. Ou aqueles Hare Krishnas, paz e amor, o que importa é o amor. Olha a confusão que nós temos e como isso afeta as nossas famílias. Por que isso tudo, irmãos? Porque esse papo de linguagem é importante para você perceber uma coisa. Eu já trouxe algumas aplicações, mas é daqui em diante que eu vou trazer mais aplicações, tá? A língua materna do amor, nós estamos falando sobre linguagens do amor. A língua materna do amor da pessoa que você ama pode ser uma língua materna, ou melhor, pode ser uma língua diferente da sua linguagem do amor. Ficou confuso? Ficou confuso? Vou dizer de novo. Você é uma pessoa. Essa pessoa tem uma linguagem para se relacionar no que diz respeito ao amor. Só que você tem outra linguagem para expressar o seu amor. Então, você expressa o seu amor em inglês, a sua esposa expressa o seu amor em chinês. Você expressa o amor em japonês, o seu filho expressa o amor em polonês. Você expressa o seu amor em coreano, a sua avó expressa o seu amor em espanhol. Percebam? Porque nós temos linguagens diferentes. O fato é que a única forma de nós estabelecermos um contato com uma pessoa que tem uma linguagem diferente da minha, como que é? Eu aprendendo esta linguagem. Até dá para ter algum tipo de contato, mas não será pleno. Ontem, essa madrugada, eu estava assistindo as finais da NBA, né, as playoffs. E o Oklahoma Thunder estava jogando lá com o time do Curry. E o jogo foi muito emocionante, muito legal. Só que NBA, quando você assiste ao vivo, tem muitos intervalos, né? E aí o pessoal da Sport TV resolveu fazer um negócio que eu achei até bacana. Nos intervalos, eles faziam uma entrada ao vivo com um repórter andando pelo estádio lá em Oklahoma. E aí ele entrou lá numa loja que vende coisas de basquete, ele falando o preço da camisa e tal, e ele distraído ali ao vivo, começou a falar com os funcionários da loja em português. Ele esqueceu que ele estava nos Estados Unidos. E foi muito engraçado, os americanos muito educados, pelo menos aqueles que estavam ali na loja, eles
dava aquele risadinho, joia, risadinho, joia, aquela comunicação falha. E o flash saiu, né, eles cortaram a cena e o repórter não se deu conta de que ele estava falando em português, tentando se comunicar em português com os americanos. Não vai funcionar. A nossa comunicação sempre será precária. Assim, você fala uma língua, eu falo outra. Então, e eu quero sair por essa porta. Então eu vou ficar assim, sair ali, ó. Sair, eu vou ficar assim, sair, como se a pessoa estivesse entendendo o que eu estou querendo dizer. De alguma forma ela vai entender, mas será extremamente precário. Entenda o ponto que eu quero chegar. Nesta série, nós vamos descobrir ou conhecer os tipos de linguagens do amor. Talvez você descubra que a sua linguagem não é a mesma da pessoa que você ama. Você sabe, é bom eu enfatizar, porque acho que eu não disse isso nesse áudio ainda. A reflexão dessa série é baseada no livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Nós vamos nos basear nesses princípios e explorá-los à luz da Bíblia. Agora, o que eu quero que você entenda é que este é o motivo da maioria dos desentendimentos nos relacionamentos. Seu marido, ou seu filho, ou seu neto, ou seu avô, ou seu tio, ou seu sobrinho, fala uma linguagem do amor. É a linguagem materna do amor dele. Você fala outra. Aí você se expressa com amor para o seu netinho. Mas o seu netinho nunca se corresponde ao seu amor, porque a linguagem dele é outra. Não é que você está errado ou ele está errado. Você só precisa entender qual é a linguagem principal. Por exemplo, uma esposa diz: ele não me ama mais porque ele não diz que me ama. Dizer, falar. Aí a outra diz assim: ele não me ama, não, o meu é diferente. Ele não me ama porque ele não lava a louça. A outra vai dizer assim: ele não me ama porque ele nunca me dá presentes. Perceba como a linguagem do amor, receber amor, a expressão do amor de uma é diferente da expressão do amor de outra. Aí os maridos vão dizer: eu falo para ela que eu a amo, mas ela não liga para o que eu falo. O outro vai dizer: eu sempre lavo a louça, mas ela nunca reconhece. A linguagem dele era que ele queria ouvir um elogio, um agradecimento. A linguagem dela não é uma linguagem de fazer as coisas. Ou o marido diz assim: comprei um Corolla novo, 0 km, vermelho, conversível, eu sei que não existe, conversível, para ela, pensando que ela reconheceria o meu amor, mas nada. Não é verdade? Todas as esposas aqui, se ganhassem um Corolla vermelho, não iam reconhecer o amor do marido. Porque a linguagem do amor sua é diferente. É. Então perceba, meus amados irmãos, eu quero entrar então na nossa primeira linguagem, porque essa introdução era muito importante. A primeira linguagem fala da importância do que se fala, do que você fala. De certa forma eu já entrei nela agora. É uma das linguagens mais simples do amor. E exatamente por ser simples é negligenciada, mas é uma das mais poderosas. O texto de Provérbios 18, 21, na versão A Mensagem, diz assim, preste atenção. Aliás, leia junto comigo, é só uma frase. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Uma das formas principais de você expressar o seu amor por alguém que você ama. Tá? E nessa série, hora eu vou falar de relacionamento de filhos, hora de relacionamento conjugal. Você vai aplicando nos seus relacionamentos. Tá? É através das palavras, uma das formas principais de nós expressarmos amor. É o eu dizer, eu te amo. Não só isso, mas outras palavras também. A grande verdade é que como discípulos de Jesus, se você que está me ouvindo é um discípulo de Jesus,
seja no relacionamento com uma pessoa que você ama ou não, Jesus nos orienta que as nossas palavras sejam sempre palavras que edificam. Esse é o ponto. Mesmo quando se trata de uma exortação, você vai falar algo duro, mas que seja uma palavra que edifica. Agora, por mais óbvio que pareça, maridos e mulheres, pais e filhos, e todos os outros relacionamentos humanos, namorados também, que eu estou dizendo vale para relacionamento de namoro, noivado, tudo. Por mais óbvio que pareça, muitas pessoas em pleno século XXI desconhecem o poder de uma palavra de afirmação, usando o termo que Gary Chapman usa, palavras de afirmação. As pessoas desconhecem. O outro provérbio, 12:25, Provérbios 12:25, diz assim, leiam comigo também. A preocupação e a ansiedade deprimem, mas uma palavra de apoio traz ânimo. Como que você quer que esteja a pessoa que você ama? Você quer que ela esteja animada ou você quer que a pessoa que você ama esteja desanimada na vida? Animada. Que a palavra está nos dizendo, olha, uma palavra de apoio é que vai ajudar essa pessoa. Alguns anos atrás eu li um livro que chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É um livro empresarial que fala da importância do feedback entre patrões ou líderes e seus funcionários, sua equipe. E até recomendei esse livro para algumas pessoas aqui, não sei se leram, depois podem dar um feedback. O fato é que esse livro trata da verdade de que nas empresas, assim como na vida, o feedback é dar um retorno, né? Então a pessoa faz uma tarefa e você dá um retorno. Você fala, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal, isso aqui foi jóia, isso aqui vamos melhorar e tal. A tese do livro é de que o feedback positivo é muito, mas muito mais poderoso do que o feedback negativo. Então, quando o funcionário fazia alguma coisa errada, e o chefão lá, o patrão, o líder, ele pisava no funcionário e falava, isso aqui você fez errado, isso aqui você é um cretino, você é um ignorante, eu já avisei 1000 vezes, eu vou te demitir. Aquilo ali não trazia ânimo nenhum para o funcionário. Por outro lado, quando se dava um feedback positivo, o funcionário fazia algo que, mesmo que ele deveria fazer, mas ou que ele surpreendeu de alguma forma, e esse patrão, esse líder chamava ele e falava, olha, parabéns pelo que você fez, parabéns pela sua proatividade, parabéns pela sua iniciativa. Aquilo ali gerava um ânimo e fazia diferença entre empresas de sucesso e empresas que não têm sucesso. O nosso problema é que nós somos rápidos em abrir a boca para criticar. Somos rápidos em abrir a boca para demonstrar que nós não gostamos de alguma coisa. Que nós não concordamos com alguma coisa. A gente nem pensa duas vezes, isso é por causa do pecado que habita na gente. A gente gosta de se sentir superior. Eu falei para você fazer isso, eu falei para você não colocar essa água aqui. Já falei para você colocar essa água aqui, sem o paninho aqui, vai manchar essa madeira. Essa madeira custou caro. Essa madeira, o Dirceu projetou, o Douglas construiu junto com um monte de pessoa. Não pode. O que isso traz de ânimo? Agora, aí eu vejo que o paninho está embaixo do copo d'água molhado aqui. Só que por que eu vejo que o paninho está embaixo do copo d'água? Estou falando desse paninho aqui. Ó. Porque eu vejo que ele está, eu penso assim, os diáconos fizeram mais do que a obrigação. É isso mesmo, eu já tinha falado para eles. Quando, na verdade, eu deveria falar, Serjão, Luiz, os que estão de plantão ali agora. Parabéns, hein, cara, olha... Ainda bem que vocês colocaram aquele paninho, obrigado pela água, obrigado pelo paninho, sensacional. Sabe o que vai acontecer nos próximos domingos? Eles vão colocar o paninho e a água de novo com muito mais prazer, com muito mais alegria. Estou dando um exemplo quase fútil, mas a gente pode levar isso para questões extremamente importantes dos nossos relacionamentos. O fato é que, ao mesmo tempo que nós somos rápidos em abrir a boca para criticar, nós somos lentos em abrir a boca para elogiar, para reconhecer algo bom. Aí, no casamento, por exemplo, ou até no relacionamento entre pais e filhos, a gente costuma dizer assim, mas a pessoa sabe que eu gostei. Esse costuma ser o nosso argumento.
A pessoa pode até saber, mas deixa eu usar uma gíria aqui. Diga, velho. Não importa que a pessoa sabe, não. Fala, velho. É bom a pessoa ouvir isso. Em todos os âmbitos nossos. Se a sua esposa cuida bem dos seus filhos, não faz mais do que a obrigação. Não faz mais que a obrigação uma pinóia. Elogie. Fala, olha, eu louvo a Deus por você ser minha esposa, e enquanto eu me dedico ao trabalho, você se dedica aos nossos filhos, você abdicou da sua profissão. Eu não sei se eu seria capaz de fazer isso. Obrigado, eu te amo cada vez mais por causa disso. Se o seu marido é um exemplo no trabalho, fala, olha, eu te amo cada vez mais porque você garante o sustento da nossa família. Eu estou falando aqui de uma família nos moldes tradicionais, mas eu sei que hoje em dia não necessariamente é assim em todas as famílias. Também não é errado não ser assim. Lavou a louça, quer seja o marido ou a mulher, elogie. Jogou o lixo fora, dê parabéns. Mas não é parabéns com ironia, não. Parabéns, que joia. Tá bonito, tá bonita? Colocou uma roupa nova? Pintou o cabelo? Cortou o cabelo? Por favor, não olhe. Não olhe e fale assim, nossa, como ela está linda. Para você mesmo. Diga para ela, você está linda. Se você é casado, isso vai trazer resultados na sua noite. Quer dizer, isso é muito bom, isso que eu quis dizer. Percebam como as pessoas, elas são influenciadas. Filhos tiraram boas notas na escola, você pode até dar um presente para eles, isso é ótimo, mas não dê só o presente. Diga, olha, esse presente é porque vocês tiraram excelentes notas. Parabéns, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente incentiva vocês a serem bons alunos. Isso vale para filhos, para netos, para avós, para namorados, para noivos, para pais, para sobrinhos, para tios, etc. Vou falar uma coisa, mas meu objetivo não é te deixar triste, não. Se você pensar em algumas pessoas, tá? Não adianta você fazer isso depois que a pessoa partir. Não adianta. Pesquisas, isso é comprovado, é estatístico. Pesquisas mostram que o maior arrependimento humano ao final da vida não é com as coisas que a pessoa fez, mas o maior arrependimento humano é com as coisas que a pessoa deixou de fazer. Como, por exemplo, como diz aquela famosa música do Titãs, Epitáfio, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter trabalhado menos, ou, parafraseando aqui, eu poderia ter falado que eu amava mais. Eu poderia ter dito para ela, para ele, que ele ou ela me fazia feliz. Mas agora não dá mais. Sabe por que nós somos assim? Por causa do pecado. O pecado está na nossa natureza. Não tem jeito. Ele faz com que nós vejamos em primeiro lugar as coisas ruins em tudo. Se tem uma coisa que me irrita no pecado, que deve despertar a nossa ira, é essa coisa do pecado fazer a gente ver primeiro, em primeiro lugar, a gente vê o que é ruim em tudo. E Satanás adora isso. Ele trabalha 24 horas para a gente pensar assim mesmo. Ele tenta converter o que é bom, o que é excelente, que foi criado por Deus, ele tenta converter em algo ruim, em algo não desejável. Por exemplo, aquela pessoa chata que olha para a praia, ela está diante da praia, um dia lindo, maravilhoso. Aí ela fala assim, ai que chato essa areia, né? Ou a pessoa está na cachoeira, ela fala, ai que gelada, né? Que água gelada. Eu queria estar na minha casa assistindo Netflix. Gente, nós somos mestres em reclamar de tudo. E nós levamos isso para os nossos relacionamentos. E nós destruímos as nossas famílias por causa disso.
o nosso coração como que se fecha para o que é bom, para o que é bonito. Como, por exemplo, o nosso cônjuge, o nosso filho, os nossos pais. Se fecha e só se abre para críticas, só se abre para murmurações. Nós destruímos as nossas famílias. E aí a gente acha que a família do vizinho é melhor do que a nossa. Ou a família, algum parente seu, alguém que você vê de longe. A família do pastor, né? As pessoas pensam que porque eu estou falando isso tudo, porque eu sei disso tudo, entre aspas, eu não cometo esses mesmos erros. Lógico que cometo, todos nós cometemos. Sempre achamos que a outra família é melhor que a nossa. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu falei agora há pouco na oração, antes de subir para este culto aqui, com os líderes, equipe de música. Falei, gente, em todas as igrejas pela face da terra, quando a igreja afirma um compromisso, quer igrejas tradicionais, contemporâneas, qualquer tipo de igreja, que pregue o verdadeiro e autêntico evangelho. Quando é colocado no coração dos líderes tratar o assunto família, se prepara, vigia. Porque Satanás ataca ainda mais. Porque o objetivo dele é destruir a nossa família. O objetivo dele é fazer-nos crer que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas eu vou dizer para você, a grama do vizinho não é mais verde do que a sua grama. Isso é a artimanha do nosso inimigo. E sabe quem deixa isso muito claro? Jesus. Olha o que ele diz em João 10:10. Ele está falando que ele é a porta. Ele diz, quem passar por mim será bem cuidado. Versão a mensagem. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Pastagem, grama verde, associem aí. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu não, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. E tem mais, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com quem ou com que tenham sonhado. Sua família é maravilhosa, foi Deus quem te deu. Sabe por que você acha que está tudo errado? Por causa do pecado que habita no seu coração e porque Satanás fica te lembrando desse pecado ou influenciando para que ele grite. Agora, quando eu estou falando de é importante o que você fala, eu não estou falando de bajulação, tá, gente? Estou falando daquela... Não. Ficar bajulando, ficar falando. É isso, pastor? Não, não é isso. Estou falando de você reconhecer de coração os pontos positivos da sua esposa, do seu marido. Foca nos pontos positivos. Agora, não é só reconhecer. Fala. É a importância do que você fala, não é a importância do que você pensa, porque a outra pessoa precisa ouvir. E outra, não é só elogios, não. Palavras encorajadoras também é importante você falar. Entenda uma coisa, maridos, esposas, filhos, pais, avós, netos. Nós somos os principais responsáveis em motivar ou desmotivar as pessoas que nós amamos. Não é professor universitário, não é jogador de futebol ou qualquer outro grande atleta, não é pastor. Quem mais motiva ou desmotiva as pessoas que nós mais amamos e que nos amam somos nós mesmos. Exemplo. O próprio Gary Chapman dá um exemplo parecido com esse, que eu também resolvi apresentar. Um trabalho para a sua esposa. Você sabe que sua esposa tem um talento, você sabe que a sua esposa tem um dom, mas que ela por algum motivo não desenvolveu esse talento, esse dom. Ela já até tocou nesse assunto quando vocês eram namorados, mas depois vocês casaram, vieram os filhos. E sabe quem é que vai motivar sua esposa, seu marido, seu filho, ou até seu pai, a dar o passo seguinte dos seus sonhos, do que a pessoa quer fazer? Você. O talento de um filho, agora na hora do almoço, eu vi no Esporte Espetacular,
uma reportagem muito bonita, você pode até ver depois na Globo Play, né? Da mãe do Arthur Zanetti, o nosso campeão olímpico nas argolas, né? Ele, muito bonito mesmo. E assim, fica claro naquela reportagem que você, pai, pode estimular um campeão olímpico. Estimular um futuro campeão olímpico. Ou você pode destruir o sonho de um garoto. O que vai fazer diferença são as suas palavras de encorajamento. Ou não. Esse ou não pode ser simplesmente você ser omisso, não dá palavra de encorajamento nenhum, ou você ser desencorajador mesmo. O que eu quero que você entenda é que a pessoa precisa ouvir a sua voz. A pessoa precisa ouvir que você acredita nela. Ela não precisa ouvir a voz dos outros. A avaliação mais importante na minha vida de tudo que eu faço antes do casamento era ouvir do meu pai, da minha mãe. Então eu jogava basquete e eu queria que meus pais vissem eu jogando basquete para que eu arrebentasse no jogo, e às vezes eu arrebentava, era raro, para que eu chegasse em casa e eles me elogiassem. E agora é da minha esposa. Tudo que eu faço, se há aprovação dela, isso me motiva. E o que eu faço de errado e ela aponta, também me motiva. Porque é nela que eu confio. Agora, tem que ter comunicação. Isso é amor, isso é uma linguagem de amor. Palavras encorajadoras, palavras de afirmação, palavras de afeto. Agora, tem uma lição que as mulheres entendem melhor do que os homens. Claro, existem exceções, mas no geral. Não importa tanto o que você fala, mas como você fala. Seja gentil com a pessoa que você ama. Há 2 semanas eu estava no Rio de Janeiro, parado no trânsito, nervoso, já 2 horas, depois de 7 horas de viagem. Aí eu olhei para o lado, eu vi que estava embaixo do viaduto ali perto da rodoviária Novo Rio, que é um viaduto famoso, que tem uns escritos de um profeta, dito profeta no Rio de Janeiro, que se chamava Gentileza. E aí ele escrevia lá no viaduto, a Marisa Monte até criou uma música para ele, né? Escrevia lá palavras de gentileza, e eu fiquei bravo porque eu picharam em cima dos dizeres dele. Mas a norma, a regra que esse homem falava para todas as pessoas era: gentileza gera gentileza. E isso é verdade. Esse homem era um profeta nesse sentido. E isso ele falava num contexto caótico de um grande centro brasileiro. Essa história de ser gentil, eu sei que ela pode até ficar brava comigo, mas, gente, Gabi de eu estar falando isso, Gabi é excelente nesse ponto aqui. Em ser gentil. Ela domina essa arte como ninguém. A Gabi sabe pedir as coisas para mim com sutileza. E aí o que acontece? Ela acaba conseguindo sempre o que ela quer. Né? Não, é fato. É coisas do tipo, amor, eu sei que essa semana você deve estar com muitas tarefas. Mas seria bom se você puder tirar o cocô do cachorro, arrumar a cama e colocar o lixo na rua. Perceberam a sutileza? Perceberam a diferença? E o que gera no meu coração uma frase dessa, do que se ela chegasse para mim e falasse assim: você também não faz nada o dia inteiro porque é pastor. E nem para tirar o cocô do cachorro. Eu não aguento mais esse menino, eu não aguento mais essa casa. Se nem arrumar a cama, arruma. Tua mãe falou que você era assim também quando era solteiro. O objetivo dela seria o mesmo. Com gentileza ela consegue. Sem gentileza ela nos leva ao divórcio. Como a maioria das pessoas na sociedade que nós vivemos. Isso vale para o homem e para a mulher, tá, gente? Agora,
mesmo valendo para o homem e para a mulher, eu preciso contar um segredo, homens, que vocês precisam entender. Nessa história de comunicação entre homem e mulher. Nesse momento eu estou falando de namoro, noivado e casamento mesmo, tá? Homens, vocês precisam entender o seguinte. As mulheres falam mais do que nós. Isso é fato. Elas falam muito mais. É impressionante. E eu já percebi um fenômeno. Olha, foi pauta de um estudo profundo que eu fiz. E gratuitamente eu vou te dizer nessa noite. Tá? É o seguinte. As mulheres, as perguntas que elas fazem são sempre de múltipla escolha de respostas. Não é pergunta para você responder sim ou não. Eu vou dar um exemplo. Você quer comer arroz com feijão hoje? Aí o homem já está pronto para dizer quero, sim, e acabar o assunto. Mas aí ela não dá tempo dele dizer sim. Ela continua assim. Você quer comer arroz, estou repetindo, né? Arroz com feijão hoje? Aí quando você ia dizer sim, mas eu também tenho um macarrão pronto na geladeira que eu posso esquentar. E tem também um resto da feijoada do final de semana. Aí o homem responde, tá bom. Ele está respondendo a primeira pergunta. Você quer arroz com feijão? Tá bom. Mas aí pronto, aí gerou a crise do casamento. Você é grosso, você é mal educado, você não me entende. Então, homens, fica a dica. Responda às suas mulheres como em cursinhos de inglês. Cursinhos de inglês é assim, o Henrique sabe disso, né, Henrique? Cursinho de inglês é assim, quando você está aprendendo no início, você vai aprender. A pergunta é, o livro está sobre a mesa? A resposta é, sim, o livro está sobre a mesa. Homens, façam isso e sejam felizes no seu casamento. É assim que funciona. Aprenda. Eu estou usando de bom humor, mas o assunto é sério. Aprenda que ser gentil com a sua esposa é falar mais do que talvez você queira falar. Mas é uma linguagem fundamental para o seu relacionamento. E os homens sofrem mais nessa área, por isso que meus exemplos foram masculinos. Esta é uma linguagem de amor, do amor. A mulher precisa, a namorada, a noiva, a sua esposa, ela precisa conversar com você, homem. Não adianta substituir. Ela pode passar 24 horas conversando com mulheres, mas ainda assim ela vai chegar em casa e vai precisar, é uma necessidade, conversar com você. É uma linguagem do amor. Ainda assim, gente, desentendimentos podem ocorrer. Para a gente acabar. Porque são, como diz o título de um livro muito bom, falando especificamente do casamento agora. O casamento são dois pecadores que dizem sim, um para o outro. O título do livro é Quando Pecadores Dizem Sim. E Provérbios 15:1 diz assim, leiam comigo. A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Quer seja homem, mulher, quer seja filho, quer seja pai, num relacionamento de amor, não ponha mais lenha nessa fogueira. Cuidado com as suas respostas. Existe algo muito simples que eu sei que você sabe, mas que nem sempre você coloca em prática, porque você é como eu, pecador. É muito simples. Você está irado com uma pessoa, simplesmente diga para a pessoa que você não está bem e que é melhor vocês conversarem num outro momento. Acabou. Mas, por favor, não põe mais lenha na fogueira. Dá uma resposta moderada. Fala, olha,
eu estou irado, você também. E não vai ter um bom resultado, vai pegar fogo se a gente continuar conversando. Então vamos conversar em um outro momento? Gente, isso não é simples. Isso assim não chega a ser banal. Mas por que a gente não põe em prática? Por causa do pecado. Ou um pai, cuidado pais. Cuidado para vocês não descontarem fisicamente em seus filhos quando vocês estão irados. Primeiro, isso não vai resolver o problema. Segundo, você vai se sentir ainda pior depois. A resposta moderada neutraliza a ira também com seus filhos. Mas a sua língua afiada ou a sua mão pesada põe mais lenha na fogueira. Adolescentes, segurem a onda no impulso da resposta de vocês. Aos seus pais, aos seus avós. Segura a onda. Porque depois você também vai se arrepender. Ou um depois logo na sequência, ou um depois muito tarde, quando não for tarde demais para se arrepender. Segura a onda. Lembra de Provérbios 15:1? A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Porque vocês amam seus cônjuges, vocês amam seus pais, vocês amam seus avós. Então, eu não quero magoar a pessoa que eu amo. Por isso que a Bíblia nos traz princípios e valores para a nossa família. Gente, ninguém é perfeito. Existe um segredo de ouro, que é o segredo final para essa primeira reflexão nossa da série. Procure sempre se colocar no lugar do outro. Essa é a regra de ouro da vida. Sabe quem deu essa regra? Quem criou essa regra? Nós lemos os grupos de discípulos essa semana, o Sermão da Montanha inteirinho. E no Sermão da Montanha, Jesus diz em Mateus 7. Também na versão A Mensagem eu vou ler. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você. E, então, faça o mesmo a elas, ou a eles, né? Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Relacionamento humano não é fácil depois do pecado. A solução é olhar para Jesus. Em Cristo nós podemos ter um vislumbre do que Adão e Eva tiveram antes do pecado e do que nós teremos na glória eterna com o Senhor. Eu quero que você reflita esta semana, que nós estamos falando sobre família, primeira semana nossa da série, que o perdão é o caminho do amor. Nós estamos no início da série. Essas ideias vão ficar fervilhando na sua mente, no seu coração essa semana. Eu quero que quando você pensar nessas coisas, você lembre dessa frase: o perdão é o caminho do amor. Porque a nossa tendência de ficar preso ao passado é muito grande, meus amados. Nossa dificuldade em perdoar é muito grande. E entenda uma coisa: perdão não é sentimento. Perdão é compromisso. Perdão é uma decisão. É a decisão de deixar o passado para trás e daqui para frente olhar só para frente. Caminhar junto agora, não importa o que aconteceu depois. Isso com seu filho, com seu neto, com seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua noiva. Com o seu neto, com seu avô, com sua avó. Perdão é o caminho do amor. Por isso, na famosa oração do Pai Nosso, que a maioria de vocês sabem, de cor, em um trecho dela é dito: perdoe os nossos pecados, vírgula, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra a gente. Os nossos devedores, foi traduzido assim. Por quê? Porque Deus nos ama, Ele nos perdoa. Percebam, nós estamos falando de linguagem de amor.
Deus não nos perdoaria se Ele não nos amasse. E na nossa oração do Pai Nosso, que nós aprendemos com Jesus, a regra é clara. Quem ama verdadeiramente, perdoa. A exemplo do que Deus fez e faz por nós. Eu já disse para você nessa noite que nós não somos perfeitos? Nós não somos perfeitos. Pois é. Nós somos fracos. Nós erramos. E nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Essa série de mensagens não é uma regra ou condutas que, se você seguir exatamente dessa forma, a sua família será feliz. Não! Essa série de mensagens é para realçar nas nossas vidas que nós precisamos de Jesus. Porque, como Ele mesmo diz, sem Ele, nada podemos fazer. Nossas famílias não são perfeitas porque nós somos fracos. Admitir isso é o primeiro passo. Eu sou fraco. Eu sou um mau marido. Eu sou um mau pai. Eu sou um mau filho. Eu sou um mau tio. Eu sou um mau sobrinho. O segundo passo, depois de reconhecer, é pedir ajuda. Pedir ajuda ao único que pode nos ajudar. Jesus. Senhor, obrigado a Deus pelo teu cuidado com as nossas vidas e nossas famílias. Ó Deus, faz chover sobre as nossas vidas a tua graça, o teu amor e o teu perdão, ó Pai. Ajuda-nos a entendermos que sem o Senhor nada podemos fazer. Que somos fracos. E humildemente te rogamos, ó Pai, que o Senhor abençoe os nossos lares. Somos atacados de todos os lados, a começar pelos nossos corações, que são enganosos. A gente sempre acha que não dá mais, que não tem mais jeito, que não há mais solução. Mas então o Senhor vem com a tua palavra, com a tua graça e nos surpreende, ó Pai. Por isso a tua graça é maravilhosa, ó Pai. Quando achamos que estamos no fim do túnel, quando achamos que não há mais saídas, o Senhor nos mostra que tudo é muito simples. Basta voltarmos os nossos olhos ao Senhor e à tua palavra. Ó Deus, abençoe maridos, abençoe esposas, abençoe filhos, pais. Abençoe todos os âmbitos relacionais que nós temos. Pessoas que amamos e pessoas que nos amam. Mas que por causa dos nossos erros nos magoamos ao invés de nos amarmos. Ó Deus, perdoa-nos. Ajuda-nos. Que a tua palavra, não apenas esta série, mas a tua palavra expressada nesta série nos próximos domingos, venha, ó Deus, transformar as nossas vidas e as nossas famílias. Nós já te somos gratos pelo que ouvimos nessa noite. Que assim seja, para a tua glória e em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e o poder do Espírito Santo, seja com cada família aqui representada, não apenas nessa noite, mas para todos sempre, para a tua glória. Amém, amém e amém.